sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu recebo uma pessoa especial aqui que vai trazer muito sobre inovação, inteligência artificial, que é tão importante no meio que a gente vive agora. Eu tenho uma apresentação, porque ele merece. Head do Hub de Inovação em Saúde da Vibe Unimed, responsável pela gestão dos programas de inovação aberta com startups, incluindo conexão, aceleração e investimento, além dos programas de intraempreendedorismo dentro da Unimed. Atua na construção de soluções inovadoras, aproximando tecnologia, saúde e novos modelos de negócio. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui hoje contigo. Perfeito. E já para a gente começar, assim, né, aquecendo, o que eu percebo, né, Rafael? Entrando um pouquinho nessa questão de inovação, né? Muitos empresários, às vezes, acreditam que, nossa, eu tenho que fazer um negócio novo daqui dentro da empresa para ter resultado, né? E às vezes a gente percebe que mudando alguns pequenos elementos, ou propriamente até a cultura ali do negócio, já consegue ter um grande avanço, né? E eu queria entender de ti, como é a tua percepção em relação a isso? Assim, o que tu entende quando se fala de inovação dentro das empresas? Sim. Então, normalmente, a inovação, a gente imagina algo muito grande, muito disruptivo, que vai mudar completamente a forma como a gente está fazendo as coisas. Mas, na prática, 70%, 80% da inovação que acontece nas empresas acontece com pequenas mudanças quase que imperceptíveis. Então, se a gente olha... Vou dar o exemplo do Google, né? Um grande exemplo. Ele vai mudando as coisas, a gente nem percebe. De um dia para o outro, o buscador está um pouco diferente, a forma como acontece. Não faz um grande evento para dizer, ou isso não é uma nova tecnologia que coloca tudo aquilo que eles faziam Sim. até então para trás e agora é uma nova forma. Então, isso está muito ligado aos conceitos de horizontes da inovação, né? Então, trazendo um pouco de conceitos aqui, com o H1, são aquelas melhorias que tu faz no teu dia a dia, o H2, né, o horizonte 2, aquelas melhorias que tu começa a olhar para um cliente que tu já atende com novos produtos, ou novos produtos para os clientes já existentes. E aí o H3 é aquele disruptivo, esse que normalmente está associado à inovação, sim. que é aquele coisa, mudar completamente o meu negócio, porque está mudando o cliente, está mudando a forma como as coisas são feitas. Então, na prática mesmo, um negócio ele vai evoluindo a partir do dia. E é difícil tu dizer assim, nossa, de ontem para hoje, o quanto eu mudei. Tu não consegue olhar muito. Sim. Mas empresas inovadoras, quando olham um ano para trás, às vezes, nossa, de janeiro até aqui mudou bastante, porque a gente atualizou isso aqui, a gente mudou essa forma de organizar essa prospecção, mudou essa forma onde a gente organiza os nossos leads, falando de vendas, mudou aqui o produto, ele está mais conectado com uma geração ou um grupo de pessoas que até então a gente não conversava tão bem. Então, para mim, inovação é isso. Inovação está muito conectado com o que a gente quer entregar no final do dia, né? Assim, ela tem que estar conectada. Não adianta fazer uma inovação Sim. que não está conectada com o nosso cliente, que não está conectada com as pessoas que giram ao redor da nossa empresa. E aí, de pouco em pouco, né, garantir que as coisas vão evoluindo e vão melhorando. É claro que a gente precisa ter o olhar para o Horizonte 3, né? Assim, uma empresa que olha só o Horizonte 1, só as pequenas melhorias, provavelmente ela vai ser uma seguidora, porque Sim. outras empresas vão estar criando as novas tecnologias, criando as novas formas de fazer as coisas, e aí tu vai estar sempre fazendo uma melhoria pequena. Só que os esforços eles precisam estar bem alinhados, né? Então, bota o pezinho na água, naquela coisa que está surgindo, que tu não tem certeza ainda se vai ter, né, todo o sucesso que estão pintando, que estão imaginando. Começa a botar o pé na água, começa a entender, faz alguns testes, chama um pouco os clientes da tua confiança e começa a falar com eles sobre isso, para depois, quando tu tiver mais clareza sobre aquilo, realmente investir e colocar mais energia naquilo. Então, acho que isso fecha um pouco, né, assim, como talvez as empresas poderiam olhar para a inovação de uma forma não tão de hype, né? Aquela coisa, meu Deus, preciso inovar, mas de uma forma muito pragmática, entendendo que a inovação faz parte do dia a dia. E hoje, infelizmente, né, ou felizmente, empresas que não olharem para esse assunto e não entenderem que a inovação faz parte da rotina da empresa, provavelmente vai ficar para trás e não hoje ou amanhã ela vai fechar, mas ela vai ver o número de clientes diminuir, o número de colaboradores enfraquecendo, quando vê ela vai estar sozinha, quando vê ela vai decidir, acho que é melhor fechar porque eu já não estou conseguindo ter aquele negócio. E ela vai dizer, pô, por que isso aconteceu? Vai achar um monte de desculpas, menos
uma autorreflexão de que, poxa, fui eu que parei, né? No tempo aqui, não consegui me adaptar a tudo que estava acontecendo. A gente precisa ser sustentável, né? Pensando no longo prazo, e é bem como tu colocou, assim, porque grandes mudanças, elas não acontecem, eu vou implementar isso aqui agora. Não é assim, né? Leva tempo e, inclusive, a gente tem que ter essa maturidade do negócio para entender o que é pra gente, o que também não é, né? Porque quando tu tá ali naquele meio, tu vê muitas soluções, mas às vezes não... Aí pega muito o que tu traz também do cliente, né? Às vezes não é pro teu cliente. Adianta colocar uma solução ali que seja inovadora, mas pro teu cliente ele não consegue usar aquilo ali, ele não consegue se adaptar. Então tem dois pontos também, né? Maturidade do negócio e principalmente entender o cliente, né? Sem dúvida. Tem coisas que... tem muito hype, né? Pra tudo, assim. Agora é a moda isso, agora é a moda aquilo, agora vamos fazer tal coisa. Tem que sempre perguntar, isso faz sentido pra mim? Assim, isso é verdadeiro porque eu me proponho a fazer? Porque não adianta, assim, agora a moda é fazer tal coisa, mas, cara, não me vejo fazendo aquilo. E é verdade pro nosso cliente percebe valor naquilo? Exato. Ou é um hype que vai durar 2 meses e aí tu vai botar todo um esforço? Então, a habilidade de dizer não para as coisas que acontecem, às vezes é muito mais importante para o empresário do que aquela habilidade de dizer sim para tudo. Exato. Cara, quem diz sim para tudo vai perder o foco, invariavelmente. Mas eu sou multitarefa, eu consigo fazer várias coisas. Não, a partir do momento que tu tá fazendo uma coisa, tu tá deixando de fazer outras. Exato. E ter o foco, olhar no cliente, estar muito próximo dele. É uma coisa que as empresas, à medida que elas vão crescendo, elas vão perdendo, porque quem tem o contato com o cliente acaba sendo o vendedor, acaba sendo o analista, acaba sendo as pessoas mais da ponta, e o dono do negócio, às vezes, perde um pouco aquela visão do contato. Então, precisa estar próximo. Se tem uma empresa com 1 cliente, 10 clientes ou os 500 clientes, tu tem que ter uma visão do que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, qual a dor que eles estão querendo resolver com o teu produto. Exato. E a partir desses conceitos, tu consegue tomar as melhores decisões e saber o que é hype e o que realmente vai fazer a diferença na vida deles, né? Isso aí. Não, eu concordo. E tem muito disso. Dizer não, primeiro, que é libertador, né? Nossa, Tu sim. consegue chegar muito mais aonde tu quer do que ficar ali dizendo sim para tudo, né? E nessa questão do hype, é muito disso, assim. Porque tem muitos... Nossa, você vai em um evento de inovação, né? Cada standzinho que tu vai passando, isso aqui faria sentido, isso aqui vai fazendo. E aí é bem o que tu traz, né? Porque na medida que tu vai crescendo, que é justamente quando tu tem que olhar mais pro teu cliente, muitas vezes apagam isso, né? E olha que interessante, né? Essa semana eu fiz uma reunião com uma assessoria de imprensa. Eu até tirei um insight em cima disso, né? Porque realmente a gente tem que pensar da reputação da marca. Quanto mais tu tá crescendo, quem que tá se conectando contigo, né? Tem os mesmos valores, faz sentido para dentro do teu negócio, porque senão começa realmente esses ruídos, né? E aí a gente entra em outro pilar. A internet, ela nos traz muita visibilidade, ela coloca um alcance incrível dentro dos nossos negócios. Mas também, se a gente estiver conectado com pessoas ou com negócios que têm ali os mesmos valores, não estão muito alinhados, nossa, tu pode arranhar toda a tua marca, né? Sim. Então tem muito disso também, de crescer, ok, mas olha para dentro, né? E entende se aquilo ali faz sentido ou não. Então temos a mesma percepção dentro disso. Tu sabe que teve agora recentemente uma série de startups, né? Elas começaram a trocar um percentual da sua empresa com grandes influenciadores, Sim. né? Para promover a marca e gerar um crescimento ali, gerar um canal de venda. E aí agora já tem muita gente repensando essa estratégia porque aquele influenciador tomou decisões ou levou a sua vida pessoal para um outro caminho e aí agora a empresa está conectada com aquela imagem. Como eu desfaço isso? Então tem que ter muito cuidado no momento de organizar esse tipo de estratégia, né? Porque assim, as coisas vão mudando e a gente não está num negócio para os próximos 6 meses. A gente está num negócio para os próximos 10 anos, 20 anos, estou falando em sustentabilidade, né? As nossas decisões precisam aproveitar as oportunidades do curto prazo, mas elas precisam estar mirando lá no longo prazo. Exato. Eu quero que essa empresa continue existindo por muitos anos. Exato. Então, eu preciso ter ações que vão me gerar as receitas de curto prazo, aproveitar eventualmente algum movimento, mas eu preciso ter uma âncora muito forte nos meus valores de futuro, né? No que eu acredito que esse negócio vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Exatamente.
E aí, Rafael, já entramos em um outro ponto, né, que também muito se fala. Eu vejo que tu faz muitos eventos em relação a isso, que é a inteligência artificial, Sim. né? Marketing é aquela parte de atrair, gerar demanda, comunicar a oferta, né? Realmente ter aquela atração pelo teu cliente. Quando a gente fala de vendas, a maioria dos empresários domina, porque às vezes começou vendendo dentro do negócio, né? Mas quando a gente entra no pilar de tecnologia, é um tabu, assim. Sim. Eu já ouvi muitos dizer, Miriam, parece que eu sou um dinossauro, porque eu não entendo nada, né? E aí, muitas vezes, por não terem esse entendimento, acabam delegando ali para uma pessoa que em tese, né, deveria entender um pouco mais, e entendem que, vou implementar a inteligência artificial, vou dominar o setor de vendas, né, vou ter uma ampla qualidade, etc., produtividade. Eu queria ouvir um pouco de ti, a tua percepção em relação a isso, porque eu não vejo dessa forma. Não, tu sabe que a inteligência artificial, ela chegou, é uma tecnologia que, diferente do metaverso, diferente do blockchain, ela tá imersa em todos os setores. Então, assim, é quase impossível tu dizer este setor, a inteligência artificial não está impactando de alguma forma ou outra. Então, ela chegou e é uma tecnologia que vai ser que nem o carro, que nem o telefone, que nem a internet, ela vai tomar conta das nossas vidas. Então, remar contra ela é meio que um passo para trás, assim, que não tem muita volta. E o legal de tudo é que tu pode se achar um dinossauro num primeiro momento, mas existe a oportunidade de se reorganizar, de ficar meio fit, assim, talvez vai continuar, né, de estar mais atento a tudo que está acontecendo. E a inteligência artificial abre um leque de opções para as empresas que talvez antes elas não tinham, né? O próprio marketing que tu citou, né? Há uns 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, o marketing começou a ser tomado por engenheiros, né? Porque, começar analytics, começar a analisar dados, informações, aquele grande volume de dados que vinham dos CRMs, que vinham das informações de redes sociais. Pô, como é que eu trabalho isso aqui para gerar mais resultado nas minhas campanhas? Os próprios relatórios do Google, extremamente complexos, demorei muito tempo até entender. Isso aí. Então, o que acontece agora? Com a IA, a gente consegue ter trabalhar esses dados, grande volume de dados, de uma forma muito mais simples e quase conversacional, né? Então, tu vai digitando ali as coisas e ele vai te respondendo, ele vai te gerando insights. Então, ele vai, na medida do possível, até democratizar coisas que eram muito restritas de algumas áreas, alguns conhecimentos, né? Precisava ter estatística, precisava ser muito bom em gestão de dados para conseguir tirar alguma coisa dos relatórios. E hoje, de uma forma quase... Se eu souber fazer boas perguntas... Exato. É quase que suficiente. Não preciso saber fórmula, não preciso saber fazer um monte de coisa, né? Eu, com boas perguntas, eu consigo organizar. Então, a IA, ela chega... Tem muito hype em cima da IA, obviamente. Assim, então, tá todo mundo... Meu Deus, a IA vai chegar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, tá pulando em qualquer solução, mesmo sem fazer aquele crivo que a gente falou lá no início de... Poxa, isso aqui vai me ajudar como a melhorar minhas vendas. Não, parece que IA é o fim. Para algumas empresas, trazer IA para a empresa é um fim em si. Mas ela é nada mais do que um meio, tá? A IA é uma tecnologia que vai ser utilizada para 3 pontinhos. Aumentar minhas vendas, melhorar o meu atendimento, garantir mais velocidade nos processos. Ela pode ser utilizada para inúmeras coisas. Então, ter essa clareza de que a inteligência artificial vai ser um ponto intermediário na minha estratégia e que eu vou trazer ela para ajudar a dar mais escala para as coisas que eu faço, talvez seja um entendimento que o empresário precisa ter. Porque quando ele entende isso, ele... Tá, relaxa, tá, beleza. Então, assim... E, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade de dizer... Não é contratar lá o sistema que agora todo mundo vai saber usar. Tem treinamento, tem que trazer as pessoas para esse jogo, elas têm que entender que aquilo ali não é uma ameaça, mas é uma ferramenta que vai tornar elas capazes de entregar muito mais resultado e fazer com que a empresa esteja aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente conhece empresas que estão dizendo, não, eu não vou ceder à inteligência artificial, eu vou continuar fazendo as coisas da forma como eu fazia. Isso vai ser que nem um vendedor há, 70 anos atrás, quando diz, não, eu vou continuar visitando os meus clientes 1 a 1, eu não vou usar o telefone para fazer isso. E aí, invariavelmente, um outro vendedor estava fazendo 30 ligações por dia, 40 ligações por dia, vendendo, e o outro cara visitava talvez 2 ou 3 clientes no dia, porque tinha o deslocamento, ele continuava fazendo isso, e ele foi ficando para trás, ele começou a vender menos e tal. Então,
as tecnologias, elas vêm e elas precisam ser conectadas no teu dia a dia. O que é verdadeiro? Pô, tem aquele cliente que eu preciso continuar visitando, preciso lá. Mas tem vários que nem querem a minha visita. Eles querem... Exato. Cara, uma mensagem de WhatsApp é suficiente para ele dizer o que ele precisa e tu poder realizar o pedido. Tem um ponto aqui, né, para complementar o que tu traz, no sentido de a gente precisa entender quem é o nosso cliente e se adequar ao comportamento de compra dele, porque cada um compra diferente, né? Eu conversei com a Aline Egertz da Fruc, eu achei bem legal, ela trouxe esse insight também, porque ela tem hoje, atende diversos clientes, né? E aí aquele grande, ele vai ali, tempo de qualidade, de se relacionar, entender as tendências do negócio, né? Mas aquele pequeno ali que faz tudo, ele não tem tempo, então tu precisa ter um atendimento ágil, né? E aí, complementando também tua fala, Rafael, o que eu tenho visto, assim, nos negócios, né? Primeiro, começa a resistência da inteligência artificial, de tu ter que fazer várias reuniões para tirar isso da mente, assim, de que não vai acabar a empresa. Sim, não, bem pelo contrário. Seguirá e muito melhor, né? Com agilidade e tudo mais. E aí, um outro ponto que talvez, até o marketing, às vezes, por cima disso, que daí traz um hype que não é bem por aí a coisa, né? Porque tem negócios que vendem um ticket mais baixo e aí ela vai funcionar super bem, te utilizar a Zaia, né? Sim. Então, nossa, vai embora. Tu treina ela, se bobear, manda até pro checkout, Sim. né? Mas tem alguns negócios que tem um ticket mais alto... Não, gente, aquela história ali de subir em cima da mesa, que tu já deve ter visto esses anúncios, né? Demitir todo mundo. Isso não existe. Precisa, sim, de um time comercial. Sim. Vai ter que ter aquele relacionamento, aquele contato, né? Ela vai trazer essa agilidade, essa performance, qualidade no atendimento, mas não vai substituir o time de vendas, né? Então, me parece que é importante dizer isso também para quem está ouvindo aqui, porque é muito disso, assim, nossa, agora eu não vou mais precisar me preocupar com pessoas, e pelo contrário, é um que vai ter que somar ao outro, né? São novas habilidades que essas pessoas vão ter. O que eu acredito? Tu não vai precisar desmontar o teu time, mas tu vai ter que transformar ele, né? Quando uma tecnologia vem assim com um poder tão forte, ela vai transformar a forma como faz as coisas. E a inteligência artificial, ela traz a capacidade de hiperpersonalizar as coisas. Sim. Então, assim, se tu tinha lá no teu bot, todo no dia de aniversário eu vou mandar uma mensagem, olá, Rafael, mal e mal botava o nome, né? Muitas vezes assim, olá, hoje é seu dia, feliz aniversário. Olá, Rafael, que bom, tiver não sei o quê. Ele consegue hiperpersonalizar porque ela vai montar a mensagem de acordo com as interações que já teve contigo, de acordo com as informações que tem. Então, se ele é do Grêmio, se ele é do Inter, se ele gosta de tal assunto, se ele não gosta, ele pode buscar. Eu sei que o Rafael Zanata gosta de inovação, então, quando aparecer algum artigo legal, ele vai mandar o link. Eu vi esse artigo, achei que tu poderia se interessar por ele, depois me passa teu feedback sobre o que tu achou. Hoje já tem formas, dependendo do tipo de cliente que tu tem, tu consegue hiperpersonalizar. Sim. E a inteligência artificial, para mim, nessa parte comercial que tu puxou, ela tem muito poder de entrar na jornada. Sim. Então, poxa, aquela pergunta simples, aquele primeiro contato que está acontecendo, ele pode ser feito por uma inteligência artificial. Eu não preciso botar o meu vendedor que custa uma grana e que está atendendo o cliente que quer um relacionamento. Vai ser mais eficiente, inclusive. Vai ser mais eficiente. Quem aqui não mandou uma mensagem num direct do Instagram às 10h30 da noite, quando sentou no sofá lá e essa resposta vai vir amanhã às 8h30, depois que o cara chegar, tomar um café, pegar as mensagens dele e aí começar a responder. Talvez ali era uma dúvida, poxa, isso aqui dá para comprar a prazo? Em quantas vezes tu consegue fazer? Isso aqui tu tem em estoque? Eu posso pegar amanhã? São perguntas ali que uma inteligência artificial já poderia estar calibrando para ver. Ela só quer informações, às vezes, a respeito daquilo, e tu tá gastando um vendedor, né, que poderia estar atendendo realmente o cliente que já esquentou, né, que já está com uma intenção de compra, que precisa aquela última visita para bater martelo, que precisa receber ele pessoalmente. Então, quando a gente consegue entender essa estratégia, que agora a gente não é ou, a gente é e, né? Então eu atendo pelo telefone, e pelo WhatsApp, e pelo direct do Instagram, e por e-mail, e presencialmente. Então, vai ter todas essas tecnologias. E aí não dá para fazer tudo com pouca tecnologia, né? Então a tecnologia vem de novo como um meio, como uma ferramenta para tornar aquele vendedor que atendia só telefone hoje num multi-agente, né? Então ele atende
Ele responde WhatsApp, ele responde Insta, ele atende ligação, ele vai presencial, ele visita, ele recebe. Poxa, se tu tem meios tecnológicos para ajudar nesse processo como um todo, é muito melhor. Né? Confirmar se o cara assinou o contrato ou não. Aí quando vê, tá o vendedor lá mandando mensagem, conseguiu assinar, não sei o quê. Cara, isso aqui uma IA tá fazendo. 30 dias depois ele manda uma mensagem, aí, tá feliz com a compra? O que eu posso te ajudar? O vendedor muitas vezes já tá pensando na próxima venda, né? Ele não quer... O que eu posso... sim, às vezes tem uma empresa que tem acessórios que são vendidos posteriormente, tu tem um upsell que tu vai fazer com aquele cliente, tu sabe que quando ele comprou um copo, depois ele vai comprar uma jarra, e tu já tem de conhecimento, poxa, 30 dias depois ele vai sentir a falta de uma jarra, e daí a minha IA, vou entrar aqui, dependendo do que ele comprou, daí eu vou oferecer jarra para todo mundo? Não, o cara comprou uma garrafa, talvez ele quer um determinado item. Então, o conhecimento que tu vai construindo a respeito dos teus clientes, quanto mais base de informações organizada tu tiver, nossa, mais poder tu vai conseguir tirar dessas IAs que estão à disposição aí e prontas para serem consumidas, mas, claro, com a intenção correta. E aqui só para fazer um adendo também. Tu comentou, né? Vou demitir todo mundo e tal. Tem uma frase que roda aí, internet, mundo inteiro, assim, que as pessoas não serão substituídas pelas IAs, elas serão substituídas por pessoas que souberem dominar as inteligências artificiais. Então, tu precisa preparar a tua empresa, né? Então, assim, na Unimed, no ano passado, então já estamos no final de 2024, no 25, no final ali, na metade de 24, a gente treinou do presidente ao motorista da ambulância formas de utilizar a inteligência artificial, saber mexer, saber entender, balizar todo mundo, né? Então, assim, algumas áreas vão usar com muito mais profundidade, outras não vão usar tanto, mas tu não pode ter ninguém na tua empresa hoje que nunca tenha usado o ChatGPT, que nunca tenha usado o Gemini, que não fez uma imagem lá em alguma... que não viu o Gama para fazer uma apresentação, que não usou o notebook LM para fazer uma condensação de arquivos, para ver resumos e tal. Então, tu precisa botar eles em contato com isso. Para, a partir disso, eles souberem, aqui eu posso usar, aqui não posso usar, sabe? Expor os seus colaboradores a essas tecnologias para que eles, na medida do possível, entendam onde eles podem aplicar aquilo no dia a dia. Porque é difícil também o proprietário da empresa chegar assim, agora tu vai começar a usar o ChatGPT para fazer análise disso. Daí ele vai dizer, mas não preciso, né? Talvez a alta direção não vai conseguir saber lá no como, né? Mas ela precisa colocar essas ferramentas na mão. Cultura, né? Isso é cultura. A cultura, assim, é fundamental. Então, ter uma cultura de inovação é super importante, saber que o erro não vai ser penalizado, que tu vai errar rápido, tu vai errar pequeno, super importante. E agora com a IA sabendo, poxa, onde é que eu posso encaixar essas novas tecnologias no meu dia a dia, na minha operação e melhorar a forma como eu fazia. Exato. Lá atrás, desculpa, quando eu trabalhava na Ambev, a gente fazia macros no Excel. Então, assim, ao invés de ficar lá horas fazendo análise e tal, coisas que eram repetidas, tinha uma macro. A gente apertava um botão e o negócio acontecia. A IA está fazendo isso agora, né? Então, a gente tem que saber tirar proveito disso. Perfeito. Quando tu fala, né, da questão... Eu gosto da inteligência artificial, principalmente no processo comercial, né? Porque quando a gente está falando do digital, é agilidade. Que nem tu trouxe, né? Tu mandou uma mensagem, tu não quer ser respondido no outro dia, tu quer agilidade. E é essa agilidade que faz tu vender mais, né? Então, na qualificação, ou no follow-up, ou no pós-venda, a inteligência artificial ela é extremamente assertiva. E aí aí entra uma outra parte, né? Muitos negócios, anos de estrada e não tem um CRM. Como tu quer entender comportamentos, dados que tu traz na conversa, se tu não tem o básico ali, né? Eu diria que, Rafael, 2026, ele é um ano que, se tu não tiver dados sobre o teu cliente, tu tá muito lascado. Isso aí. Precisa de dados, né? E aí, obviamente, traz inteligência artificial onde faz sentido, né? E vai trazer muita agilidade. Toda vez que a gente implementa, né? Faz ali toda a construção dos funis, das jornadas, implementa a inteligência, surte efeito absurdo, assim. E é por conta disso, né? Tu consegue ser ágil, tem uma qualidade. E essa parte que tu traz da cultura é muito importante, porque toda empresa precisa estar comunicando a mesma coisa, né? Não é só o setor de TI que tem que saber sobre a inteligência artificial, é todos, concordo plenamente. Claro que alguns num nível mais amplo, mais profundo, outros, né, razoável, mas tem que saber, não dá mais para ser
vou te passar com o setor de TI. Não tem, né? Então, realmente, implementar essa cultura, isso também é uma forma de inovar dentro do negócio, né? Tem uma manhã lá para falar sobre inteligência artificial, por que não, né? Mas tem que mudar o mindset, né? Porque senão não vai para frente. Isso aí. Não, eu tenho várias coisas para falar em cima do que tu disse. Assim, o primeiro ponto, a área de vendas terceirizou essa parte de dados e CRM para as redes sociais. Sim. Então, para que eu vou ter um CRM se o Instagram me bota o anúncio para pessoas de 20 a 30 anos, mulheres que gostam de não sei o quê? Só que assim, daí nada é teu. Perfeito. Assim, à medida, os anúncios estão ficando cada vez mais caros, tem cada vez mais marcas entrando. Então, e tem a inteligência artificial, o Andrômeda, né? Que está entregando muito menos os anúncios com um custo muito mais alto. Exatamente. Então, assim, tu não ter um CRM hoje é que nem tu não ter o WhatsApp no teu celular, assim, para tu começar a construir dentro de casa, né? Instagram, Facebook, isso é casa alugada, gente, Exato. né? Assim, Exato. e não é nem o teu poder de dizer quanto tempo tu vai ficar ali, né? O cara pode depois dizer, agora o teu alcance orgânico vai ser limitado. Não vai mais ser 1%, vai ser 0,5%. Então tu vai ter que pagar para qualquer coisa que tu fizer aqui ter alguma relevância para o público que tu quer. Então, isso que a gente comenta, assim, às vezes a gente está falando em inteligência artificial, está falando em coisas lá na frente, e o cara não tem um WhatsApp Business e um CRM com as informações de quem comprou. E aí, aqui entra um pouco da inteligência artificial, que pode te ajudar em coisas que toda empresa deveria fazer na área de vendas, mas poucas conseguem porque, isso aqui não gera a venda imediata, então o meu vendedor custa muito caro, eu preciso ele atendendo o tempo inteiro. Sim. Mas assim, quantas vezes tu deve ter mandado mensagem para alguma marca e dizer assim, tá bom, eu vou ver. E nunca mais, o cara nunca mais voltou. Tu faz follow-up e fica. Gente, ele fisgou, ele deu a puxada no anzol lá e ele só não... Cara, por que daqui a 15 dias, 30 dias não manda uma mensagem? Tu conseguiu resolver aquele problema que tu estava tendo? Quando tu me perguntou sobre uma calça, não sei o quê, sobre uma mochila, não sei o quê. Resolvi, obrigado. Assim, minimamente ele vai ter um bom sentimento a respeito de ti. Minimamente. Né? Ele pode ter comprado numa outra loja, mas ele minimamente vai ter, aqueles caras estão interessados. Né? E tu não vai dizer, tu comprou tua mochila, tu vai dizer, tu conseguiu resolver o problema que tu tinha? Né? Quando tu pediu, porque, de novo, a gente compra produtos para resolver problemas. Exato. Então, eu vou comprar uma mochila não porque eu quero uma mochila, é porque eu me desloco para alguns lugares e eu preciso levar coisas junto. Então, eu estou resolvendo um problema com aquele produto que eu estou comprando da tua empresa. Então, esse follow dificilmente vai conseguir ser feito por um vendedor que está lá não atendendo. É feito. A maioria e não é feito. Então, a gente vê muito corretores de imóveis, né? Poxa, olha quantas vezes tu pede informações, o cara minimamente está interessado. E aí, de novo, né? Mas esse cara é só curioso. Deixa a IA, então, cuidar desse curioso. Tu vai montar um relacionamento com ele que tu vai atender tão bem ele que quando ele decidir mesmo, tomar a decisão de realizar uma compra, ele vai te procurar. Porque, poxa, tu atendeu ele bem, tu estava interessado na dor que ele estava sentindo e não só em fechar um negócio. Então, a hiperpersonalização que a IA traz te possibilita fazer isso, né? Então, voltamos para a cultura. Não, isso não é importante, eu continuo fazendo do meu jeito, isso aqui não é para mim. Por algum tempo, tu não vai sentir. É que nem o sapo cozinhando, né? Assim, a água tá gelada, ela vai esquentando, teu corpo vai se acostumando e tal. Quando vê, cozinhou. E aí, agora não tem mais o que fazer. Daí vem o mercado, tá difícil. Daí o mercado tá difícil. Poxa, mas tem gente que tá dando certo, tem gente que tá conseguindo resolver esses problemas. Exato. Então, tem bastante coisa que parte da nossa ação, né? Da nossa decisão. Exato. E que não necessariamente a gente precisa culpar a inteligência artificial, as novas tecnologias. E uma coisa que tu falou de cultura, eu acho que é uma coisa que a gente bate muito, e aí vai depender do tamanho da empresa, né? Mas muitas vezes assim, tu vai ter 3 perfis para uma empresa adotar adequadamente a inteligência artificial. Sim. A primeira é a alta gestão. Então, assim, a alta gestão precisa patrocinar esse movimento. Sim. Senão, eu não acho importante, para que eu vou ir atrás disso aqui, né? O segundo é a área de tecnologia, TI, que tu comentou, que precisa fazer a segurança disso, tá conectado, não tá, os logins, aquela parte da infraestrutura que precisa estar bem conectada. E a terceira parte são as pessoas que vão, de fato, usar. Porque a TI não vai criar os relatórios, ela vai dizer, a infraestrutura está aqui colocada. Agora, usem a criatividade, usem a imaginação
para poder ver como isso aqui que está instalado aqui pode ser utilizado no teu dia a dia, né? Então, tu vai numa empresa lá com 50 funcionários, com 10 funcionários, com 3 funcionários, cada um faz coisas diferentes. Então, é difícil alguém dizer assim, agora tu vai usar essa tecnologia para fazer tal coisa. Exato. Não, ela vai olhar os processos dela. Gente, tudo que for repetível e operacional vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Ah, mas ela é muito ruim. Ela é ruim agora. Daqui a 6 meses, assim, ferramentas de criação de imagem há um ano atrás não eram tão boas. Hoje elas já resolveram um monte dos problemas que elas tinham e daqui a um ano elas vão estar cada vez melhor. Então, difícil apostar contra a inteligência artificial. Entenda como ela, bem utilizada, pode impulsionar o teu negócio para chegar num outro patamar e realmente se diferenciar. A gente tem um ponto hoje que antigamente tinha um fornecedor de tal situação, um fornecedor disso aqui. Então, o cliente era meio que refém daquele cliente. Então, se ele demorava 2 dias para te atender, 3 dias para te atender, não tem problema. É de mim que ele vai ter que comprar, ou ele vai ter que comprar lá de Porto Alegre, de São Paulo, coisa assim. Hoje, gente, para cada produto deve ter 5 fornecedores, assim, brigando para te atender. Então, se tu não tiver essa agilidade, se não estiver atendendo bem esse cliente, um diferencial competitivo, gerando uma conexão com ele, dificilmente tu vai conseguir gerar, né? Quando eu mandei a mensagem lá sobre aquele produto para uma loja, ele mandou para as outras 3. Porque começou a aparecer anúncio no Instagram dele daquele mesmo produto. Então ele, quanto custa? E o cara que respondeu antes, talvez gera a venda que ele precisa, né? Então, ter isso em mente é muito importante para a gente poder ter a tal da sustentabilidade dos nossos negócios, né? Sabe que essa questão de tu vender antes para a direção e aí eles comprarem, né, é o que eu tenho sentido, assim. Muitos negócios tu consegue avançar, outros não é tão importante assim. E a gente sabe que precisa, porque lá na ponta tá extremamente trabalhando no teto já, né? Mas daí vai te dizer, Miriam, essa semana eu não consigo conversar contigo. Me chama na semana que vem, daí a gente vai fazendo follow, né? E a gente sabe que lá na ponta, se tivesse ali, já traria uma baita agilidade, né? Então, é realmente a questão da mentalidade, tu conseguir descer as camadas. E a parte do TI, acontece muito, muito isso. Na hora que tu tá implementando algum projeto, vai ter que falar com o meu TI. E aí eu fico pensando, mas na ponta é exato o que tu trouxe. Quem vai estar ali executando é tu. Quanto mais autonomia e entendimento tu tiver daquela ferramenta, mais ela vai te ajudar, né? Então tem muitos paradigmas que precisam ser mudados para que de fato começamos a caminhar para o caminho certo, né? Tu vai ver na Unimed a gente tem uma área de gestão de informações, né? Então, que lida com todas as informações que a gente tem. E há alguns anos atrás a gente criou o Data Expert. Então, não tem muito a ver com inteligência artificial nesse momento, mas a gente capacitou os analistas nas áreas para que eles conseguissem montar os relatórios com as informações que eles precisavam de forma autônoma. Legal. E não abrir um chamado para a área de gestão de informações construir aquele relatório. Então, deu muito mais autonomia. Então, aquele chamado que demorava 5 dias, 10 dias, precisava entrar numa sprint, hoje ele é feito pelo próprio analista, né, ali. E a gente tem resultados incríveis quando a gente consegue trazer para a ponta a autonomia de fazer as coisas, né? Então, assim, quando a gente vai bater na porta de uma empresa para vender uma solução, precisa ter... Quem são os caras que vão ser patrocinadores dessa ideia? Quem vai ser o cara que vai ser o utilizador dessa ideia? Porque, muitas vezes, quem usa não é quem compra e quem compra não é quem paga, tá? Então, muitas vezes... O usuário é o analista, quem vai comprar lá é a área de TI, quando a gente está falando de uma solução tecnológica, mas quem vai pagar é o diretor financeiro. Cada um deles está olhando atributos diferentes naquilo. Exato. Quem usa está dizendo, isso aqui vai melhorar meu trabalho. O cara da TI vai dizer, eu consigo conectar isso aqui com o que eu já tenho, isso aqui vai... Quanto dor de cabeça isso aqui vai me dar? E o CFO lá, o diretor financeiro, está dizendo... Qual é o ROI disso aqui? Qual que é o retorno sobre o investimento dessa solução que eu estou aplicando? Vai só melhorar a vida do cara lá ou vai realmente ajudar a empresa como um todo? Então, quando a gente está fazendo uma oferta, a gente precisa entender... diferentes perfis e adaptar a oferta para eles. Exatamente. Tem um argumento para cada um deles. Então, se eu estou falando com o analista, eu tenho que falar de um jeito. E eu sei que eu vou escalar isso. E aí, não sei se vocês já viram, tem alguns cases de empresas... Tá aqui a apresentação que tu tem que fazer pro teu chefe para nos contratar. Né? Assim, às vezes é isso. Tipo assim, cara, esses são os argumentos que tu precisa usar para convencer o teu diretor financeiro que vocês precisam contratar a nossa solução. Para convencer o teu TI que não é tão difícil organizar. Não sei se foi uma empresa de benefícios, mas ela fez, né?
E aí tu tem campanhas que são... Campanhas não, mas materiais que são diferentes, né? O CFO não vai usar. Então, a usabilidade para o diretor financeiro não é tão importante. Para ele é mais importante, eu vou pagar 10 mil, isso aqui vai me gerar 50 mil de retorno. Para o usuário lá, ele está querendo resolver o BO do dia a dia dele. Ele quer fazer 100 prospecções ao invés de 20, né? Que ele demora muito. Então, ali tu vai vender mais a operação, o dia a dia que ele faz. Então, ter isso, né? Isso, olha o que a gente está falando. Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com inteligência artificial. Pessoas. É o entendimento de como tu navega dentro de uma venda que normalmente é complexa, né? Que tu vai trabalhar com vários atores. É consultivo, né? Não adianta querer, eu vou pegar, vamos prospectar a Unimed. Não é um negócio que tu vai fechar amanhã, não. Tem que entender toda a estrutura do negócio para realmente fazer algo que seja de acordo, né, com a tua necessidade. Isso aí. Então é muito consultivo e a gente está falando em empresas maiores, mas às vezes quando é aquele cara ali que tem um pequeno negócio, um médio negócio, né? Eu gosto sempre de vender para ele a transformação, né? A solução para ele. O que ele vai ter depois que ele contratar ali. Porque se tu quer falar muito técnico, ele vai fechar a porta na tua cara. Mas se tu não mostrar para ele o que de fato vai mudar dentro do negócio, ele não vai enxergar valor naquilo, né? E aí ele vai te deixar para semana que vem e assim vai se arrastando, né? E aqui volta um hack aqui, então, de inteligência artificial, né? Poxa, eu vou atender lá uma padaria que tem 5 funcionários, o dono tá no dia a dia e tal. Conversa com o ChatGPT antes de ir pra reunião com esse cara e diz pra ele assim, me diga as principais perguntas que essa pessoa vai me fazer, como eu posso resolver elas, quais são os argumentos que eu posso usar para uma pessoa que não gosta de tecnologia, que eu posso, né, para transformar essa mudança. Hoje tu vive assim, hoje tu trabalha dessa forma, com o nosso sistema, com a nossa solução, com o nosso ingrediente, com a nossa ferramenta, tu vai viver um outro papel, que é essa questão da transformação que tu falou, né? Então, utiliza a inteligência artificial pro pós. Tu não tá, às vezes tu vende uma máquina que mistura farinha para uma coisa. Não tem nada de inteligência artificial ali naquele processo. Ali, Mas tu tem muita coisa pré e pós que tu vai usar as IAs para te ajudar, ou tu vai usar relacionamento, tu vai usar esse formato. Então, tá atento ao que a pessoa tá vivendo lá na ponta e como tu vai ajudar ela a resolver aquele problema que ela tá sofrendo é muito importante. Então, mergulhar, né, nesses setores. Eu lido com startups todos os dias. Sim. E a startup nasce com 1, 2, 3 pessoas. É raro, assim, a startup já tá muito bem quando ela tem 10 funcionários, 15 funcionários. Então, normalmente é 1 ou 2 ali precisando fazer venda consultiva, precisando atender, precisando desenvolver produto. Então, como eu organizo tudo isso? E muitas vezes entrando lá no dia a dia da operação. Rafa, mas eu sou vendedor há 10 anos nesse setor, eu já sei tudo que os caras estão sofrendo. Cara, questiona isso, questiona o teu próprio conhecimento. Vai lá e bate um papo uma hora dessas com ele para entender se os desafios que ele vivia há 10 anos ainda são os desafios de hoje. Exato. Talvez ele tá com uma outra dor que tu nem percebeu ainda, que o teu produto pode ajudar, ou que tu vai ajudar ele. Peraí, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nisso. É que se manter humilde nesse processo, às vezes, é complicado. É difícil, mas, por exemplo, eu vendo uma máquina que faz aquela padaria produzir mais. E eu tô tentando dizer assim, padaria, você tem que comprar essa máquina para produzir mais. E ele diz, não quero, não sei o quê. Ele talvez não vai te dizer, cara, eu tô vendendo cada vez menos. Eu não tô vendendo mais. Para que eu vou comprar mais uma máquina se eu tô vendendo menos? E isso atinge o ego, muitas vezes, do empresário. Ele não vai dizer isso para ti. Ele vai dizer, não, tá bom como tá. Se tu entender lá e dizer, poxa, como é que estão tuas vendas? Tá melhorando? Poxa, eu tô vendo que né, tu tinha 2 checkouts aqui, tu tá só com um usando. Pois é, cara, tá diminuindo as vendas, não sei o que tá acontecendo e tal. Eu tenho uma pessoa para te ajudar. Eu vou chamar a Miriam lá, que ela vai te ajudar a entender o teu processo. Talvez os teus produtos que tu tá vendendo aqui não sejam mais adequados. Se interessar pelo outro, né? E gerar uma conexão para daí talvez resolver o negócio dele. Aí ele vai começar a vender e aí o teu produto vai começar a ser interessante. Exato. Vai ser necessário. Então, eu quero vender uma casa para ti e eu moro num apartamento, eu preciso vender o teu apartamento primeiro, porque a pessoa não vai conseguir fazer essa mudança. Muitas pessoas não conseguem. Então, tu precisa ajudar muitas vezes antes de conseguir fazer, né? Existe no mundo das startups o give first, né? Entregue primeiro. Entrega alguma coisa de qualidade para aquela pessoa, para que ela se sinta conectada contigo. Pô, ele está interessado no meu negócio, ele está interessado no meu crescimento. Com quem tu acha que ele vai
voltar depois quando ele precisar fazer a compra, ele precisar mudar o maquinário, mudar o layout da fachada, enfim. Vai ser direto contigo, né? Com as pessoas que ajudaram ele naquele caminho. Isso aí, eu gosto de usar isso também, do servir antes, né? Do ser interessante pra pessoa. Porque se tu quiser só vender pra ela, tu chuta uma moita e sai 20, né? Que só quer te vender. Agora, se tu de fato se interessa, entende qual que é o teu momento, né? E vai se relacionando, automaticamente as coisas acontecem, né? Que ele já, né? Todas as palestras também, seja interessante antes de ser interesseiro, né? Aquela coisa, assim, é jargão, mas é muito verdade, assim. Essa é a maior verdade, né? Porque, de novo, chuta uma moita, sai 10 ali pra querer te vender alguma coisa, né? Mas muitas vezes não entendem a tua necessidade e ficam... Aí se torna aquela venda chata, que todo mundo... eu não quero vender porque é chato. Sim, é chato quando tu não entende o que o outro precisa e fica insistindo em algo que ele não quer. Que ele não precisa. Exato. Então, é isso que precisamos deixar esclarecido, né? Quando tu entende, se relaciona, as coisas automaticamente acontecem. E aqui acho que tem um ponto ali ele não quer ou ele não precisa? Porque o não querer pode ser ele não entendeu ainda algumas coisas que estão acontecendo, é meu papel explicar isso para ele. Isso. Então, esse é um ponto. Assim. Ele não quer usar a inteligência artificial no negócio dele. Não significa que ele não precisa. Então, aqui tu vai ter um argumento. Mas tu entende? Não, de fato, ele não precisa isso agora. Então, ele vai precisar daqui a um ano, não está ainda no momento, não está na maturidade para ele usar o que eu tenho aqui a oferecer. Mas eu não posso deixar daqui a um ano, quando ele precisar, ele não lembrar de mim. Exato. Então, eu vou ajudar a facilitar esse processo. Às vezes, eu ajudo a acelerar esse processo, né? Então, eu consigo auxiliar. Então, tem bons cases aí no mercado de pessoas que fizeram isso e agora colhem bons frutos, né? Porque tu tem um relacionamento. Negócio, dificilmente, com 6 meses, com um ano, tu vai virar o cérebro daquele setor e tu vai virar a referência. Não, isso é um jogo, de novo, de longo prazo. É uma coisa que tu precisa construir com longo prazo, com os teus clientes, né? Assim, eles vão virar referência para aquilo que tu tá vendendo. E, de novo, o produto não é mais o diferencial. Antigamente, eu vendo tal produto, eu vendo tal... Assim, os produtos estão muito iguais hoje. É muito fácil tu ter um produto muito parecido com esse... eu tenho um copo. Cara, eu tenho outro. Tu vai ganhar na distribuição, no atendimento mais rápido, né? Assim, tem muitas barreiras sendo quebradas de logística que antigamente... Então, hoje o concorrente de uma loja de roupa não é mais outra loja de roupa na mesma esquina, na mesma rua. É o online. Como é que eu me diferencio? Eu vou querer brigar contra a Shine? Vou querer brigar contra... Difícil, eu vou ter que construir outros diferenciais que vão ancorar na mente da pessoa que eu sou mais interessante. E estar mais presente também, né? Nas redes sociais. Com certeza. Porque às vezes tem muitas lojas que... Aconteceu faz já um tempinho que eu fui visitar um cliente e eu vou olhar no Google ali o endereço dele, né? Ele não tinha o endereço no Google. Então, assim, é o mínimo, né? Sabe? Como assim, né? Eu não tenho WhatsApp Business para aparecer o nome da empresa quando manda uma mensagem, quando alguém liga. As pessoas me conhecem, ok, mas eu não te conhecia o endereço físico do teu negócio. E vai que vem alguém de fora ali, né? Não tem o mínimo. Aí ele não tem o CRM para saber se a venda está aumentando, se tem clientes renovando, se são sempre os mesmos clientes. O escuro, esse é um ponto, assim, tenebroso em muitos negócios. Porque a gente pensa assim, nossa, aquela empresa grande ali, né? Tá maduro já, né? Aí tu entra, tu começa a entender os processos, entender como é que as pessoas fazem hoje a venda ali, né? Não existe, não tem informação, não tem uma base de dados. Que nem agora a gente está forte na Black Friday, né? A gente sabe que custos são elevadíssimos para fazer tráfego, né? Sim. Então, vai trabalhar o quê? A tua base. E aí, em muitos casos, não tem base. Não sabe o que o cara comprou daqui 3 meses, né? Tu tá tentando um cliente novo, enquanto poderia estar utilizando o cliente da base. É isso aí. Então, tem umas complexidades aí no meio que a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso, né? Porque os empresários geralmente tenham esse entendimento e invistam, né? Vejam o valor. E, Rafael, o papo tá bom, mas eu quero entender um pouco sobre o Vibe, né? A Unimed, que é um movimento que está movimentando muito o nosso Vale, né? E fala para nós como que funciona esse movimento. Sim. O Vibe, né, que nem tu fez na apresentação, é o hub de inovação, então, da Unimed Vale Taquari Rio Pardo. Ele fez 5 anos agora em 2025, né? Desde 2020 a gente trabalha conectando startups, acelerando e investindo, né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, o que significa isso, né? Então, a gente traz startups para a nossa operação, para resolver desafios do nosso dia a dia. Então, eu tenho um desafio aqui que eu não
sei resolver ou eu não quero resolver. Eu sei que ele é muito difícil, vai demorar muito tempo, eu tenho outros projetos prioritários na frente. A gente traz startups com uma solução para resolver aquele desafio e aí a gente contrata ou não. Então aqui o foco é ser um fornecedor mesmo, trazer um fornecedor com uma capacidade diferente para resolver um desafio que foi mapeado e que não tem ali uma solução no mercado feita para aquela situação. No programa de aceleração, a gente ajuda startups a se desenvolver. Então, aqui a gente pega o empreendedor que está lá, ele, o sócio, montando o negócio, desenvolvendo, tentando entender como ele vai conseguir entrar no mercado e fazer suas primeiras vendas, em alguns casos. A gente já está na 8ª turma, Uau. 86 startups já passaram pelo programa, e aqui eles ficam 5 meses com a gente, num período de 5 meses, e ali a gente faz mentorias, capacitações, diagnósticos, conexões para saber com quem que eles deveriam conversar, que preço eles deveriam cobrar, se o produto está realmente resolvendo um problema real ou se é só... eu acho que isso aqui é importante, as pessoas vão querer comprar e quando a gente vê, não acontece. Então, é um programa muito legal e ele é Brasil inteiro, então a gente acelera startups de norte a sul do país, assim, ele acontece todo de forma online, então, programa muito legal, muito bacana, que já criou uma referência muito forte no Brasil, assim, então a gente está enlajado no interior do Rio Grande do Sul, mas acelerando startups de São Paulo, Rio, Santa Catarina, legal. Minas, Nordeste, Norte do Brasil, enfim, de todos os locais. E aí a gente tem um programa de investimento, que daí sim a gente tem um fundo de investimentos, que nessas startups que a gente entende que são bons negócios, que o founder é muito bom, que o produto é interessante, existe um mercado potencial para aquilo, sim. A gente pode investir, ser sócio, então, dessa startup e aí sim auxiliar ainda mais o desenvolvimento dela para que no futuro ela possa distribuir lucros, né, e ser uma nova fonte de receita para a Unimed, ou mesmo uma venda, né? Então ela pode ser vendida e aí a partir disso a gente tem um retorno financeiro em cima daquele investimento. Então é um processo muito legal, a gente vem trabalhando com isso há bastante tempo, já virou referência para vários locais, a gente está muito conectado com grandes centros de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, então a gente está muito conectado, a gente participa de muito evento, levando o nosso caso, né? Então às vezes a gente está aqui em Lajeado falando em São Paulo, falando no Rio de Janeiro, falando em Santa Catarina sobre o Vibe, levando essa forma de olhar para a inovação a partir de startups de uma forma muito genuína e de novo, querendo ajudar antes de retirar, né? Pegar de volta. Legal. E junto a isso, a gente trabalha no Vibe também o intraempreendedorismo, que foi o que tu citou, que é trabalhar os nossos colaboradores na cultura de inovação para que eles possam ser mais adeptos às mudanças que acontecem o tempo inteiro, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas. Então, a gente traz ali ferramentas de design thinking, a gente traz metodologias ágeis, a gente traz conceitos que muitas vezes são utilizados lá para startup numa empresa que vai faturar R$1 bilhão esse ano. Então, o errar rápido, o errar pequeno, começar com pequenos testes para avaliar se aquilo vai ter tração e aí pode crescer e pode se desenvolver. Então, por mais, né, testa pequeno, testa num grupo menor para ver se isso aqui pode ser escalado depois para toda a organização. Legal. Então, é uma forma muito interessante. Hoje a gente está numa maturidade para a inovação muito boa. Assim, os nossos colaboradores são mentores das startups, então eles ajudam, eles participam dos pilotos, eles propõem formas diferentes de resolver os desafios. Então, é muito gratificante ver o papel assim, que a inovação tem tido na Unimed. Isso não é de agora, né? Isso vem muito antes de eu entrar. A jornada de inovação da Unimed vem de 10 anos atrás. Lá em 2015 Sim. a gente começa a dar os primeiros passos e hoje já está colhendo novos produtos, novos serviços, novas formas de fazer as coisas, muito orientado nessa mentalidade de inovar, de propor coisas novas, de questionar o tempo inteiro se aquela é a melhor forma de fazer as coisas, Sim. né? Então tem muita oportunidade que a gente enxerga. E a gente fala abertamente do case porque a gente quer que cada vez mais empresas adotem essa postura porque, de fato, acreditamos que isso é o que vai tornar as empresas sustentáveis e perpetuar, né? Perpetuar muitas vezes esses negócios. É isso aí. Perfeito. Parabéns pelo movimento, muito legal, né? De saber que aqui do Vale está expandindo o nível Brasil e com essa relevância, né? De ajudar startups com um olhar inovador, mas também olhar para dentro, para a cultura, né? E ajudar Sim. os colaboradores a entenderem esse processo e comprarem, né? Como se fosse dele também. Isso aí. Parabéns. Muito bom. Rafael, para a gente encerrar, então, pensando nos empresários, empreendedores, né? Que estão
nos ouvindo, assim, se tu pudesse deixar o que esperar para 2026, o que tu poderia deixar de sugestão para essas pessoas? Acho que dá para encerrar com uma frase que ela tem dois lados, né? Hoje, é uma frase que eu trouxe do Vale do Silício. Ano passado eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício e aí uma pessoa falou lá, disse assim, hoje é o dia mais lento do resto das nossas vidas. Então, assim, hoje tá tudo rápido, gente, amanhã vai ser mais, e depois vai ser mais, e depois vai ser mais. A gente não vai regredir. A gente não vai olhar e dizer assim, eu gostaria que as entregas fossem mais devagar, que não entregasse tão rápido. Eu gostaria que o preço não diminuísse, eu gostaria de pagar mais caro pelas coisas. As coisas vão continuar acelerando e vão continuar acontecendo. Então, se a gente olha para 2026, a gente tem que ter isso como uma informação na hora de tomar as decisões para os nossos negócios. Tem coisas que vão continuar sendo verdade daqui a 10 anos e tem coisas que vão precisar ser adaptadas o tempo inteiro. Então, ter a clareza sobre quais são essas coisas é importante. Eu sou, de novo, o Morango do Amor, que surgiu esse ano, foi a grande hype. Imagina se eu tivesse construído um negócio em cima disso, eu estaria quebrado hoje já. Sim. Agora, se eu aproveito essa oportunidade para gerar um boom de vendas e depois seguir com a realidade do meu negócio, que é, sei lá, fazer doces, fazer não sei o quê. Então, eu acho que esse é um ponto assim, muito importante. Assim, estar atento a tudo que está acontecendo, botar o pé na água das tecnologias. Eu não preciso dar uma ponta na piscina sem saber se ela é funda, se ela é rasa, se ela está quente, se ela está fria. Mas eu preciso botar o pezinho na água ali, eu preciso entender as coisas. Então, 2026 vai ser um ano de... não um ano, mas os próximos anos vão ser anos cada vez mais de conexão com os clientes. Vai ser uma... A gente está entrando... Tem muitas gerações convivendo juntas. Então, a gente tem adolescentes que se reagem diferente de quem tem 20 e poucos, que reage diferente de quem tem 40, que reage diferente de quem tem 50. Está todo mundo meio que coabitando esse mesmo espaço. Então, as propostas de valor, elas precisam conseguir se adaptar, porque se tu tentar vender uma coisa de um jeito só, tu vai vender para um grupo só ou nenhum, porque cada um tem uma forma de se adaptar. Então, eu acho que mantenham-se com esse viés de estar se adaptando o tempo inteiro, entendendo esses movimentos, entendendo o que está mudando e entendendo o que é verdade para o teu negócio, né? Volta lá no início que a gente falou. Não é sair dizendo sim para tudo, né? O não é libertador, o não muitas vezes libera o peso assim, do que a gente realmente está focado no nosso propósito ali de entregar e qual é a dor real que a gente está resolvendo lá para o nosso cliente que está na ponta e precisa da gente, né? A gente ser realmente um parceiro para que ele consiga viver melhor, consiga ir melhor nos negócios dele, consiga atingir os objetivos que ele quer. Quando ele atinge esses objetivos, automaticamente o nosso negócio está atingindo os nossos também. Perfeito. Clareza, né? Acho que é bem fundamental. Isso. É isso aí. Então tá, muito obrigada, Rafael, pela tua participação. Tenho certeza que trouxe muitos insights para quem está acompanhando. Muito obrigada. Obrigado, e é sempre à disposição. Quiser entrar em contato ali via redes sociais, a gente está sempre atento também para poder conversar, trocar ideia sobre esse assunto que é tão querido por nós, né? E que a gente realmente acredita que tem o potencial de mudar os negócios daqui para frente. Exato. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue. Se for pelo YouTube, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Muito obrigada.